Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Recentemente fizemos uma lista que era filmes ruins com finais piores ainda. E você sabe que no Piuí a parada é o seguinte: a gente faz uma lista, logo depois tem que fazer o contrário dessa lista, sabe? Principalmente quando isso faz sentido, que é o caso aqui. Porque tem filme que de fato é muito bom, mas ele não tem aquele clímax acontecendo justamente no final, entendeu? Só que hoje a gente vai ver filmes que são muito bons e que eles terminam no auge, no ápice. 5 filmes bons com finais melhores ainda. E ó, esse vídeo nem precisa terminar pra gente já ficar lá em cima, entendeu? Você pode deixar like aqui embaixo pra gente já começar. Alto de cima, alto de cima, alto de cima! Quando falamos para você sobre Clint Eastwood, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Provavelmente você vai visualizar ele aí na sua mente com um chapéu, com aquela cara de misterioso, olhos cerrados e aquela música. Clint Eastwood ficou muito famoso por conta dos seus filmes de faroeste, né, onde ele sempre era aquele homem silencioso e mortal. Porém, com o passar dos anos, Clint Eastwood ascendeu e se tornou um dos grandes diretores de sua geração. E ele poderia claramente entrar numa lista aqui do canal Piuí de atores que são melhores ainda como diretores. O cara é foda, patroa! Mas também existe um mundo em que ele dirige e atua. E é isso que acontece no filme Gran Torino de 2008, onde Clint Eastwood interpreta o Walt Kowalski, um ex-militar que é simplesmente o maior velho rabugento de todos os tempos. Ele perdeu sua esposa, ele tem esse passado de guerra, então hoje em dia ele não quer saber de nada, ele só gosta mesmo do cachorro dele e de um Ford Gran Torino que ele tem na garagem, que é, ó, coisa mais linda. Get off my lawn. Listen, old man, you don't wanna fuck with me. Did you hear me? I said get off my lawn now. Eu adoro que o Clint Eastwood é esse cara que meio que dá uma desmantelada em alguns estereótipos que a gente tem de alguns personagens, especialmente americanos, né? Porque quando tu parar pra pensar no pistoleiro, o cowboy, esse cara, ele é durão e tudo mais. E aí, é curioso, porque esse cara que já foi na Guerra da Coreia muitos anos atrás, agora vê na vizinhança dele vários vizinhos asiáticos. Então ele acaba sendo esse cara meio preconceituoso, rabugento, que fica ali sentado na varanda, olhando pros outros com cara de mal. Barbarians. E esse preconceito todo que ele tem acaba sendo reforçado no dia em que um desses asiáticos, o Tao, tenta roubar o Gran Torino dele, esse carro que ele tanto ama. I never knew you had a cool old car. Yeah. It's been here since before you were born. Só que diferente do óbvio, que seria ele simplesmente chutar o Tao e acabou, ele descobre aqui que esse cidadão, na verdade, foi coagido por uma gangue local a tentar fazer esse roubo, entendeu? Ele precisa se encaixar ali na vizinhança, ele precisa se adequar às normas, então puseram ele na pressão. A partir disso, o Walt começa a ter uma relação com o Tao. Sabe o que ele faz com esse tal do Tao? Ele dá uma de Karate Kid com ele. Começa a ensinar o cabra, fala, olha, tu fez essa cagada comigo, mas agora tu vai ter que cortar minha grama, vou ter que limpar meu carro, pra tu aprender a ser gente. Pega casaco, bota casaco, tira casaco. E essa relação curiosa realmente vai ficando cada vez mais positiva. Inclusive o Tao vai junto com o velho até o cabeleireiro, ele percebe como eles se tratam, eles ficam se xingando. Aí o Tao pergunta, tá, porque se vocês são amigos, por que vocês se xingam? E ele fala, é assim que um homem faz as coisas. You see, kid? Now that's how guys talk to one another. They do? When you got shit in your ears? Aos poucos eles vão desenvolvendo essa relação de mentor e mentorado, ou de pai e filho. Isso vai funcionando muito bem, só que aquela gangue que o Tao participava, ou melhor, aquela gangue que tentava botar ele no caminho errado, ela se torna meio que uma pedra no sapato, não só do garoto, mas de toda a família dele. Em certo dia, membros dessa gangue acabam espancando o Tao e a irmã dele. E aí o velho fica puto. Pensa, caraca, isso aí não tá certo não. E ele fala pro Tao, pode deixar, não vai lá se vingar não que eu vou resolver isso aí. The keys to my house are under the ceramic turtle on the front porch. Let yourself in. Your brother's in the basement. I gotta go.
O problema é que aqui no final tudo vai acabar da mesma maneira. Ele se aproxima dessa galera da gangue e você já sabe o que vai acontecer, né? E pouco no coco. É nesse momento que o filme subverte as nossas expectativas, porque o Walt não vai meter bala em todo mundo. Ele vai até o local onde esses membros da gangue estão, portando o que aparenta ser uma pistola. Os membros da gangue olham isso, falam pra ele não se aproximar, porque senão ele vai levar alguns tiros. Ele vai lá, bota a mão e puxa. E nesse momento ele é baleado. A polícia chega lá, prende todo mundo, e nesse momento a gente percebe que o Walt não carregava nenhum revólver ali. Ele só ia puxar o dedinho, como ele fazia muitas vezes, apontando para os outros e fingindo que estava dando tirinhos imaginários. Ele fez isso justamente para que esses membros da gangue fossem presos. Hey, step back. It's the bat. He's my friend. Ou seja, ele se sacrificou pelo bem maior, por todas aquelas pessoas, não resolveu com a violência tradicional dele e também da maneira que a gente se acostumou a ver o Clint Eastwood resolvendo coisas em filmes de faroeste. E pra fechar com chave de ouro, ainda tem um momento em que o Tal vai herdar esse legado do Walt, que é o seu Gran Torino. Cara, esse final é demais. Cara, esse filme é belíssimo, belíssimo. Pra mim é 10 de 10, tá ligado? Ele tem alguns clichês, algumas paradas que você fala assim, nossa, quem diria que tá acontecendo tal coisa? Mas ele é tão bonito, ainda mais quando você olha pra esse passado do Clint Eastwood enquanto o pistoleiro dos Bang Bangs, e como ele mesmo envelhece, entende e tem essa noção sobre o que se representa essa figura do macho ali que atira, coisa e tal, e como ele consegue subverter ele mesmo dirigindo o filme, tá ligado? E uma característica dessa lista aqui é que muitos desses finais não agradam a todo mundo. Aqui em Gran Torino, por exemplo, muita gente queria ver o Walt pegar uma arma, matar todo mundo e vida que segue. Mata todo mundo! Mas a genialidade está justamente na maneira como tudo termina e nessa curva do personagem que no fim das contas acaba dando a própria vida para salvar a família de asiáticos. Filmaço! Absolute cinema. E por falar em final controverso, né, agora a gente vai trazer um que muita gente detesta o final, que é Onde os Fracos Não Têm Vez. No filme, um caçador chamado Llewellyn Moss acaba chegando ali a uma cena criminosa com um monte de gente morta e encontra lá uma maleta. Nessa maleta estão 2 milhões de dólares. Ele, como qualquer cidadão de bem faria, pega essa maleta e sai dali, ó, de bico fechado. Achado não é roubado. Acontece que essa grana pertencia a um cartel que então envia um matador para ir atrás do Llewellyn Moss, que é justamente o Anton, uma máquina de matar. O Beisola, né? O Beisola. Suspende os pastéis da mesa 4. O Beisola que tem esse jeito estranho de abordar as pessoas, de matar elas, ele é passivo, agressivo o tempo inteiro e ele é um verdadeiro diabo na terra, porque ele começa a perseguir esse caçador e ele não vai parar até que ele encontre essa maleta. E nessa equação ainda tem um terceiro personagem, que é um xerife, tentando chegar até o Anton. Só que, cara, esse assassino ele é brabo porque ele tá um passo à frente dos dois sempre, em todos os momentos. E o curioso, o nome do filme é No Country for Old Men, que é tipo Sem Pátria para Homens Velhos, uma tradução livre aí, mas a ideia justamente é que tipo assim, o mundo vai evoluindo, as coisas vão se transformando e as pessoas do passado vão ficando para trás e elas não sabem mais como lidar com os novos problemas. O próprio filme do Gran Torino é muito sobre isso, mas no final das contas, o velho Clint Eastwood consegue passar por esse problema, né? Consegue achar uma solução. Mas o personagem do Tommy Lee Jones não consegue, porque ele vai vendo que cada vez mais a merda vai ficando maior e ele já tá chegando no final da vida dele. Ele não tem mais muito tempo de vida, ele não pode se dar o luxo de simplesmente jogar tudo fora, né? Merda, eu estou velho. Ele tenta, mas ele não consegue. No final desse filme, que é uma grande perseguição, a gente vai ver o Llewellyn Moss morrendo fora de tela. Nós teremos o xerife desiludido, porque não conseguiu capturar o Anton, e a gente vai ter o próprio Anton sofrendo um grande acidente de carro, mas saindo dele apenas com alguns ferimentos, e o filme termina assim, ponto final. Você não sabe o que aconteceu com a maleta, você não tem a confirmação, né, total de que foi ele que matou o Llewellyn Moss, e você ainda tem o xerife na merda. Me fudi!
E o legal desse final, e é curioso porque como a gente comentou, tem muita gente que odeia, é que justamente as pessoas esperam que, sei lá, esse vilão morra, desgraçado, porra, ele acabou com alguém, ele é muito mal, ele tem que acabar. Ou o xerife, ele tava o filme inteiro procurando o cara, ele tinha que encontrar. Ou o cara que pegou o dinheiro, cara, ele tá escapando, ele é nosso herói, ele tem que escapar. Mas tudo isso é subvertido. E a grande mensagem no final é que tem essas coisas que são simplesmente imparáveis e não tem nada no mundo que você possa fazer pra impedi-las, a não ser um carro, né? Pode te atropelar e te deixar na pior, mas numa eventualidade essa pessoa não morreu, ela só continuou. Take it in. You didn't see me. I was already gone. Yes, sir. A vida é muito imprevisível e nem sempre a vingança ou a violência vão ser punidas pela justiça. Às vezes, simplesmente, elas vão vencer e é isso aí mesmo. Então é um final muito agridoce, é um final muito discutido. Tem gente que detesta ele, mas ele é feito justamente para você pensar em todos esses personagens que você viu, especialmente, eu diria, o xerife, que não consegue lidar com essa passagem, não consegue lidar com a frustração, não consegue mais ver como a violência cresce e não tem solução para isso, entendeu? A justiça não consegue acompanhar o Anton, que é essa força da natureza que de uma maneira ou outra sempre sai livre e se dá bem com todas essas coisas. Tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma. Curiosamente, essa lista está se conectando, né? Porque a gente acabou de falar sobre um filme que fala sobre como a violência é escalada e muitas vezes não tem nada que possa ser feito. E agora a gente traz um filme que fala justamente sobre isso também, que é 3 Anúncios para um Crime. In 3, 2, 1. And as sad as the spectacle of these billboards might be, mostra a personagem da Mildred Hayes que perdeu uma filha e está desesperada em busca do assassino da filha dela. Só que ela percebe a incompetência da polícia de não encontrar nunca, então ela pensa, bom, vou protestar de uma maneira muito interessante. Vou colocar 3 outdoors na cidade falando sobre isso acontecido para todo mundo entender como a polícia não faz porra nenhuma. I don't think those billboards is very fair. Time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now. E aí a gente vai conhecer também o outro lado, que é a polícia, especialmente o Dixon, que é esse policial racista que se incomoda demais com a Mildred, porque ela faz esse barraco, entendeu? Ela perdeu a filha, ela virou uma pessoa também amargurada e tudo mais, e ele, no meio disso tudo, se vê tendo que lidar com essa mulher que é uma completa doida pra ele e que ainda acaba fazendo com que ele se sinta validado com todos os preconceitos que ele tem. As brancas valem o dobro das pretas. racista! E é muito curioso, porque esse personagem acaba passando por uma transformação durante o filme, porque ele é um babaca completo, mas ele entende que talvez ele poderia realmente escutar um pouco mais a Mildred e passar por cima dos preconceitos dele. E acaba fazendo essa dupla inesperada, né? Porque eles ficam se bicando o filme inteiro, mas aqui daqui a pouco começa a se juntar e inclusive surge um suspeito do assassino da filha da Mildred. A essa altura do campeonato eles já estão juntos nessa investigação, né? Inclusive o delegado, o xerife que era responsável pelo caso, acaba falecendo ao longo do filme, fazendo com que o Dixon se torne ainda mais importante nesse processo todo. E quando eles localizam esse suspeito, quando finalmente existe essa luz no fim do túnel de quem cometeu esse maldito crime, eles acabam fazendo um teste de DNA e descobrem que, na verdade, o DNA não bate com o desse suspeito. There's no match to the DNA. No matches to any other crimes of this nature. To any crimes at all, in fact. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que não seja o assassino da filha da Mildred, esse cara que eles encontraram é um baita de um problema. Então não fala exatamente o que eles vão fazer com esse cara, mas deixa claro que essa dupla entendeu que esse cara é um problema e que talvez ela possa não ter encontrado o cara que acabou com a filha dela, mas pelo menos ela vai acabar com um cara que poderia acabar com a filha de outra pessoa, né? Pra muita gente, mais uma vez, é um final insatisfatório, já que ela não encontrou o que procurava, né? Ela acabou achando uma outra coisa e a gente vê, nesse caso, como essa personagem se transformou, mas ela não teve aquela curva do Walt lá em Gran Torino. Então, de certo modo, essa mulher passou por mudanças, assim como o Dixon passou por mudanças nessa jornada, e é um final que, pra mim, é justamente muito satisfatório. E só uma coisa, não tá nessa lista, mas tem um filme que tem um final parecido com esse, que é Memória de um Assassino. Filme coreano, foda, que eu não quero dar spoilers, porque esse eu acho que você tem que assistir ainda, tá ligado? Esse é um filme que não é tão comentado quanto esses itens aqui da lista, então ainda dá tempo de você ver sem tomar spoiler, mas eu não vou te dar spoiler pra você ver o filme. Antes que ele apareça aqui no Piuí, daqui a uns 6 meses. Será? Aparentemente você já deve ter percebido que a gente gosta bastante do Clint Eastwood e ele volta a aparecer nessa lista com um filme sobre meninos e lobos, porque como a gente comentou anteriormente, ele é muito bom enquanto ator, mas ainda é melhor enquanto diretor, né?
Lançado em 2013, esse filme aqui apresenta pra gente três amigos, o Sean, o Jimmy e o Dave. E esses três garotos têm suas vidas marcadas por uma tragédia que aconteceu na infância quando o Dave foi capturado por dois caras e abusado por eles. Isso, obviamente, deixa os moleques quebrados das ideias e a gente vai descobrir aqui que eles, na verdade, jamais superariam esse acontecimento. E esse episódio acaba mudando completamente a vida de cada um deles, já que eles tomam rumos completamente diferentes. O Jimmy se torna dono de uma mercearia e ele também é um ex-criminoso, já teve várias tretas no passado. O Sean é policial e o Dave é um cara que nunca conseguiu se reconstruir. Todos esses traumas foram muito fortes, então ele é meio que um cara quebrado. Será que ninguém gosta de mim? Eles acabam se separando aí ao longo da vida. O Dave, na verdade, se afasta dos outros dois completamente, mas as suas jornadas se reencontrariam numa situação muito trágica que seria a morte da filha do Jimmy. E aí o Sean, que virou policial, começa a investigar o caso e essa investigação acaba levando ele até o Dave, que é o cara basicamente que tá no lugar errado, na hora errada e que se torna então o principal suspeito da polícia, mas também desses dois ex-amigos dele. Eu só me fodo nessa merda. E o Jimmy já tá completamente consumido pelo ódio em certo momento, porque ele acredita fielmente que é o Dave. Mesmo que o Sean não tenha concluído a investigação, mesmo que não tenha ali provas cabais da parada, no coração do Jimmy o Dave é o culpado. Então ele decide que vai fazer a justiça com as próprias mãos, vai atrás do Dave e acaba com ele. Pra depois descobrir que, na verdade, o assassino ali da filha dele são dois adolescentes locais que não tem nada a ver com o que ele imaginava da história. Ray Harris, his son Ray Jr., and another kid, John O'Shea, they just confessed a couple hours ago. Esse filme ele é muito amargo e ele tem essa injustiça muito grande, sabe? Porque o Dave é um cara que sofreu tudo que sofreu no passado, que por conta disso sempre foi colocado numa esfera de desconfiança, todo mundo achava que, pô, ele pode virar alguém pior, isso pode manchar a vida dele. Aí alguma coisa acontece e automaticamente associam ao Dave e mais uma vez ele vai sofrer por uma coisa que ele nem tem culpa, né? E isso tudo acaba chegando até o Jimmy, que também se torna, né, mais um assassino, mostrando essa espiral de violência que vai tomando conta de todas as pessoas, né, que estão envolvidas, assim. Então é um final muito amargo, que nem o Miguel falou, mas também é muito inesquecível, porque você acompanha a jornada inteira, você vê esse cara quebrado e você, no fim das contas, pelo menos eu olho pra vida do Dave e penso assim, caraca, que vida desgraçada. Era um moribundo, né? Tipo assim. Que vida desgraçada, que foi arruinada na infância, o cara passou a vida inteira pagando o preço daquilo e até na morte ele ainda estava pagando por aquele ato de violência que ele sofreu, que cometeram contra ele. Então é um filme que termina e te deixa na fossa, mas que é muito bom. Eu vou me matar! É muito comum que um final com plot twist seja a coisa mais marcante de um filme. Afinal de contas, ele é todo desenrolado para que lá no fim das contas você se surpreenda. Inclusive tem muito filme medíocre que é lembrado como se fosse uma grande obra por conta do final e a gente precisa mencionar A Órfã como um exemplo disso. A chave mestra pode entrar aí também, né? Porque não são grandes filmes maravilhosos, mas o que realmente faz as pessoas lembrar deles para sempre é a grande surpresa do final, porque ela é uma reviravolta. E agora a gente vai falar de uma reviravolta incrível, num filme que é igualmente incrível. E aí que a história fica muito melhor, né? There were no drugs on that boat. It was a hit. Now it's payback! How do you shoot the devil in the back? Estamos falando de Os Suspeitos, filme de 1995, que mostra pra gente que rolou uma chacina em um navio que estava atracado e agora a polícia tá tentando encontrar quem foi que orquestrou tudo isso. E aí é um filme de investigação, né? A polícia começa a fazer perguntas, conversar com suspeitos, a gente começa a ver flashbacks, histórias de cada um deles, os relatos do que aconteceu, e aí esse quebra-cabeça vai sendo montado, né? Então a gente tem o depoimento de todo mundo. E um deles é muito verborrágico, fala muita coisa, o tal do Verbal Kint. E ele começa a contar que o grande assassino responsável por tudo isso aí é o tal Keyser Söze. Did he mention Keyser Söze? Who? I think he's behind that whole circus at the harbor. There is no Keyser Söze. Keyser Söze, meu irmão, é o demônio na Terra. Keyser Söze é tipo o cara lá do Onde os Fracos Não Tem Vez, entendeu? Onde ele vai, ele resolve as paradas, ele é uma força imparável da natureza, é o demônio. Temos que ficar atentos ao Beelzebub. O problema é que a polícia não sabe quem é Keyser Söze, porque apesar dele ser esse cara que orquestra tudo, que faz esse monte de matança e tudo mais, ninguém sabe como é, quem ele é, sabe? Eles não conseguem
procurar ele. E a história vai sendo montada. O roteiro todo está ficando pronto, porque tudo faz sentido agora com o depoimento do Verbal Kint, com os outros personagens entrando aqui, depois chega na cena final de um navio onde muitas pessoas morrem. Tá tudo certo já. O detetive entendeu quem é o responsável por tudo isso. E o Verbal Kint, que é só esse cara quebrado, esse cara manco aqui, que estava sendo só usado como um player nessa parada, nem tem força de vontade nenhuma, era só um cara irrelevante. Eu sou um merda, meu irmão. Verbal Kint então é liberado e aí os policiais começam a planejar a procura pelo Keyser Söze. Porém, um detalhe ali na cena do interrogatório mesmo chama a atenção deles. Na verdade não é um detalhe, são vários detalhes que estão conectados ao depoimento do Verbal Kint. Eles começam a perceber que muitas coisas que foram ditas por aquele cara estão espalhadas pela sala. Ele estava olhando palavras, ele estava olhando objetos e ele estava montando toda essa narrativa com as coisas que ele via ali. This isn't right. I just want to hear your story. It's all there. And I'm telling it straight, I swear. Ele conseguiu dar um drible desgraçado nos policiais e agora está escapando impune. E a gente percebe que ele, Verbal Kint, que era um cara fraco, mirrado, que mancava, começa a ajustar o seu andar, entra num carro e escapa, deixando todos os policiais na merda e entendendo que foram enganados. E você, provavelmente, deve estar falando assim: ah, Piuí, você está enganando a gente, esse final não é de Os Suspeitos, esse final é de Todo Mundo em Pânico. Pois bem, é isso aí mesmo, esse filme copiou Todo Mundo em Pânico. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta sua opinião sobre esses filmes aqui. A gente trouxe só pedrada, tá ligado? Se você reclama, porque não é tão bom esse filme aí, não, aqui é só pedrada. Aqui é só filmaço, então deixe seu comentário e não se esquece de conferir os links que estão na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está aqui no YouTube. Corre lá!